Boa noite, pessoal. Só complementando as palavras da Ângela, a gente esteve em Matão também, né? É um encontro Karba-Schutel e acontece sempre em setembro. E da outra vez foi muito emocionante também. Esse ano foi Brasil Unidos pelo Coração, o tema desse ano. E o ano passado foi comemorado o aniversário do Karba-Schutel. E eles começaram o evento tocando o hino nacional, uma banda tocando o hino nacional. Quando acabou o hino nacional, você só escutava todo mundo enxugando o olho. E dessa vez eles tocaram o hino da bandeira. A gente foi educado a saber o hino nacional, a tocar os hinos. Gente, não deu para segurar o choro. Realmente, a gente tem que confiar no nosso país. Ele é muito rico, muito bonito. Tá? Então, vamos iniciar a nossa palestra. Mas antes, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Todos nós sabemos das nossas dificuldades, dos nossos desafios, mas estamos aqui em busca de aprendizado, em busca de esclarecimento, também vibrações, energias, através do passe magnético, que possamos desfrutar desde já todas essas bênçãos que já estão sendo derramadas sobre nós, na certeza do amparo da espiritualidade maior, do amparo do nosso amigo espiritual, que são nada mais do que prepostos de Deus no nosso caminho a guiar a nossa evolução. Que Deus, nosso Pai, sempre se faça presente cada vez mais em nosso coração, que possamos sentir a sua força, o seu poder e a sua bondade. Que assim seja. Bom, então o tema de hoje será a paz do mundo e a paz do Cristo. E para falar sobre isso, eu trouxe uma mensagem do Espírito Emmanuel na obra Vinha de Luz, onde Emmanuel dá a essa mensagem justamente o tema da nossa palestra, paz do mundo e paz do Cristo. Só que como introdução às suas palavras, ele apresenta a seguinte fala de Jesus, que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, por ocasião da última ceia, na qual Jesus teria dito: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E iniciando a sua mensagem, alicerçado nesse pensamento de Jesus, Emmanuel assim começa: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Então, por essas palavras de Emmanuel, nós temos o quê? Que ele identifica que existem dois tipos de paz, pelo menos na realidade do planeta Terra. Uma referente à nossa vivência diária, aquilo que nós acreditamos como sendo paz na condução do nosso dia a dia, e a paz do Cristo como sendo uma proposta de Jesus para nós. Mas, antes de a gente desenvolver o tema, eu gostaria de fazer algumas reflexões com vocês. Nós sabemos o que é paz de verdade? Nós conseguimos vivenciar essa paz? Qual é o conceito que nós temos dela? E o interessante é que na nossa realidade atual, diante de tantas incertezas, tanta correria, né, a gente vai para um evento que procura resgatar a nossa esperança, o nosso sentimento de patriotismo e várias outras situações do nosso cotidiano. Quantas são as pessoas que anseiam por um simples momento de paz? Nós temos paz, ou nós somos pessoas de paz. Essas são algumas reflexões. Então, eu trouxe algumas gravuras para ilustrar mais outras reflexões.
Vocês acham que paz é ficar parado sem ter nada o que fazer? Muita gente acredita nisso. Não está fazendo nada, estou em paz. Será que paz é isso? Mas a gente não conhece um monte de gente que não tem o que fazer, que está desempregada. Essas pessoas necessariamente se encontram em paz? Então, paz não é isso. Será que paz, pessoal, é ficar parado no nosso canto, isolado, em silêncio, meditando? Será que é paz? Isso é caracterizado como a paz? Quantas são as pessoas que estão com dor de cabeça, aí ficam lá isolados num canto escuro, em silêncio, elas estão em paz? Essa pode ser a concepção que nós temos de paz do mundo. Quantas são as pessoas também que quando estão chegando às férias, falam assim, não vejo a hora de sair, de parar de trabalhar para vivenciar momentos de paz ou para ter paz. Mas o interessante é que mesmo que a pessoa esteja viajando, esteja de férias, ela continua pensando nos problemas da família, ou continua pensando no trabalho. Elas estão tirar férias necessariamente você fica em paz? Também não. Outra concepção. Nós temos também no Evangelho de João, agora no capítulo 16, versículo 33, o qual Jesus teria dito, a paz esteja convosco. Todos nós nos consideramos cristãos. Todos nós, de uma forma ou de outra, já tomamos contato com vários dos ensinamentos de Jesus. Nós conseguimos vivenciar isso que Ele nos deixou? A paz esteja convosco. Então, só para a gente, através dessas reflexões, para a gente perceber o quanto ainda pode ser a nossa concepção, a nossa crença do que representa sentir paz, viver em paz ou ter paz. Mas, vocês não me conhecem tanto, o pessoal de Rio Claro me conhece mais, eu gosto muito do dicionário. Sempre quando eu preparo uma palestra, eu vou sempre procurar o significado da palavra no dicionário. E para a palavra paz, eu encontrei 3 definições. Esta é a primeira definição. Primeira definição de paz: relação entre pessoas, nações que não estão em conflito, concórdia. Essa é a primeira definição. A segunda definição: ausência de problemas, de violência. É a mesma coisa que tranquilidade. E a terceira definição, pelo dicionário AIS da internet: estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflito ou inquietações, calma, quietude. Então, segundo o dicionário AIS, nós temos o quê? Que existem 3 definições para a palavra paz: ausência de conflito, ausência de problemas ou uma condição íntima. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, qual ou quais dessas definições nós podemos classificar como sendo paz do mundo, ou quais dessas definições nós podemos classificar como paz do Cristo? Alguém gostaria de opinar? Qual que poderia mais se encaixar como paz do mundo e outra como paz do Cristo? A terceira, como sendo a paz do Cristo? E as 2 primeiras? A do mundo. Porque a gente sabe, a gente vai desenvolver, né? Que nem sempre ausência de conflito, nem sempre ausência de problema caracteriza a paz verdadeira. E é justamente isso que Emmanuel nos traz na sua mensagem, que agora eu vou começar a apresentá-la para vocês. Então, Emmanuel assim diz: o mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos, ou seja, muitos acertos, muitos ajustes, muitas arrumações, ordenações nesse terreno, na paz do mundo. Mas somente o Senhor pode outorgar, ou seja, pode conceder ao espírito a paz verdadeira.
E seguindo essa linha de raciocínio, Emmanuel nos traz algumas características, ou alguns exemplos da paz do mundo. Então ele começa assim: nos ciclos da carne, ou seja, no mundo material, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. Baionetas são armas. Então, o que ele quer dizer? Que muitas vezes as nações estão em paz, não estão guerreando, mas elas estão em paz. Por exemplo, Estados Unidos e Rússia estão guerreando, mas eles estão em paz? Não. Estados Unidos e Coreia do Norte estão guerreando, mas estão em paz? É isso que Emmanuel vai enfocar, tá? O segundo exemplo, a dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. Abastados são aquelas pessoas que têm posses, são inconscientes, ou seja, não têm consciência do que podem fazer de bem ou que pode gerar de riqueza com o seu potencial, então eles é uma preguiça improdutiva. Outro exemplo, a dos ociosos sistemáticos, aquelas pessoas que não gostam de fazer nada, para eles a paz é fugir do trabalho. É isso que ele está abordando. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios desejos. É aquela pessoa que quer que tudo aconteça do jeito dela. Quando tudo acontece do jeito dela, ela está bem. Senão, ela faz o inferno à vida dos outros, tá? Então, a dos arbitrários é a satisfação dos próprios desejos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. Achei muito interessante, é um gato que se enxerga leão, né? A dos negociantes sagazes, ou seja, dos comerciantes, dos empresários, é a exploração inferior. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. E aí ele explica, há muitos ímpios. O que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa cruel, desumana. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Não é? A gente sabe de muitas pessoas que, muito embora o que fazem, de repente, com a falta de ética ou de negativo ou prejudicando os outros, mas parece que nada acontece com eles. Eles estão sempre bem. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. Aí mais à frente Emmanuel diz: não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. O que eu entendi com isso? Que até esse ponto da mensagem, sono enfermiço da alma, que seria aquela falta de consciência da realidade, então nós podemos dizer o quê? Que até esse ponto da mensagem, as duas primeiras definições de paz se encaixam perfeitamente. Ausência de conflito e ausência de problema. Por quê? Porque muitas vezes a paz do mundo é uma realidade superficial, é uma realidade passageira, a semelhança de água parada. O exemplo de água parada que eu trouxe é uma piscina. Onde que nasce a dengue, pessoal? Na água parada, não é? Então, na superfície não está tudo tranquilo, não está tudo bem, e lá embaixo, lá no meio. Então, é a mesma situação. Às vezes, está tudo quieto, está tudo tranquilo, a gente acha que está tudo em paz. Mas e no íntimo da pessoa? Será que ela está em paz? Ou ela não está conseguindo demonstrar? E no íntimo das circunstâncias ou no bastidores da história, está em paz? Existe paz? Então foi isso que Emmanuel quis, essa foi a tônica de Emmanuel, que a paz do mundo é uma paz superficial, é uma paz passageira. E quando algo surge
e mostra essa realidade, desestabilizando, desequilibrando as pessoas, elas ficam confusas, elas ficam perfeitas. E o que isso significa? Que nem sempre a ausência de problema ou ausência de conflito representa a vivência da paz, ou significa que tudo esteja em paz. Às vezes apenas não está tendo espaço para que o problema ou o conflito se manifeste. Mas quando ele acha espaço para isso, aí a coisa fica confusa, aí fica tudo atrapalhado. Deu para mais ou menos entender o que é a paz do mundo, segundo a percepção do Espírito Emmanuel. Só que agora eu gostaria de retomar a terceira definição de paz, essa daqui, ó. Estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações. Calma, quietude. Como muitos já falaram e nós já percebemos, talvez essa seja a proposta de Jesus em termos de paz. A paz é uma condição íntima. E é justamente isso também que o Espírito Emmanuel defende quando ele diz assim: busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do coração, no campo da consciência e no santuário do coração. Essa é a paz que Emmanuel nos propõe. E aí, voltando na proposta de Jesus, quando ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, por ocasião da última ceia, e ousando analisar a personalidade de Jesus, nós podemos dizer o quê? Que Jesus exemplificou um íntimo, ou que Jesus demonstrou possuir um sentimento, um coração que se pautava na certeza do dever cumprido, que se pautava na força da fé e da esperança e no exemplo de uma vida cheia de boas obras. Então, quando Jesus deixou a paz para os seus discípulos, ele não estava fazendo referência a essa ausência de problema, a essa ausência de conflito, a essa inércia, essa falta de atividade, porque ele sabia do que ia acontecer em seguida. Ele sabia do holocausto que ele vivenciaria, dos desafios a serem enfrentados, e mesmo assim ele estava em paz. E aí, fazendo as minhas pesquisas, eu descobri 2 pensamentos do espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. O primeiro pensamento encontra-se na obra Ação e Reação, quando André Luiz assim ditou para o Chico: a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, pela vitória do bem. E não foi isso que Jesus vivenciou a vida inteira dele? Ele tinha plena confiança, plena certeza no Pai Maior, em Deus. Ele confiava no seu próprio potencial e ele sabia do que ele tinha que desenvolver. E ele desenvolveu esse trabalho confiantemente, convictamente, com todo o seu sentimento, com toda a sua personalidade, com todo o seu ser. O que ele vivenciou? A evolução de todos no bem. Ele buscou nos ensinar, ele buscou nos conscientizar. Então, olha, mais uma vez, o que Chico psicografou. A paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos pela vitória do bem. E pegando outra carona com André Luiz, só que agora na obra No Mundo Maior, ele diz assim: procurai a paz interior na suprema consciência da consciência. Na suprema tranquilidade na consciência.
Qual é o nosso maior desafio, pessoal, na vivência da paz? Um desafio perante a proposta de Jesus, perante a proposta do Espírito Emmanuel e perante a própria doutrina espírita e sua literatura. Qual é o nosso maior desafio? A conquista de uma paz que tem origem fora de nós? Ou a conquista de uma paz que tem origem dentro de nós? Qual é o nosso desafio? Só que se nós queremos ter a paz, o que nós precisamos ser em primeiro lugar? Se nós queremos ter paz, nós precisamos ser a paz. E o que isso representa? Representa adotarmos um comportamento pacífico e de pacifismo. O que é pacifismo? Amor pela paz, desejo pela paz, pelo tempo que for necessário. É um exercício constante, fazendo da paz uma escolha de autocontrole, de autodomínio. E esse autocontrole, esse autodomínio, ele é fruto de um maior conhecimento, de uma maior conscientização da dinâmica das pessoas e das circunstâncias. Por isso, da proposta do Espiritismo, de sempre buscarmos conhecimento, de sempre buscarmos essa compreensão, esse entendimento da realidade do nosso mundo, da nossa realidade íntima, da realidade do outro. Por quê? Quando nós optamos pela paz, quando nós buscamos a paz, por pior que esteja a circunstância ao nosso redor, nada consegue nos tirar dessa condição íntima de tranquilidade. E para que a gente possa realmente vivenciar isso, temos que compreender através da razão, através do coração, esse processo de crescimento, esse processo de evolução. E só retomando o que a Ângela disse do nosso encontro lá em Matão, é muito interessante, pessoal, a concepção que as pessoas que fizeram as palestras, que deram os seus conhecimentos, os seus conceitos, do que realmente o Brasil está passando por esse processo de amadurecimento, por esse processo de conscientização. E nós temos que acreditar nisso, nós temos que buscar isso, nós temos que ter certeza disso, porque é só assim que a gente fica em paz e faz o que realmente precisa ser feito através da esperança para que o nosso país, ou para que a nossa realidade, ou para que a nossa cidade fique melhor. Quando nós compreendemos esse processo de evolução, de crescimento, entendendo que tudo está dentro de um programa, ao invés de nós nos desestimularmos e perdermos a esperança, a gente acredita nisso e continua trabalhando para que tudo desenvolva, ou para que tudo se desenvolva, ou para que a paz retorne. Se não a paz em nível nacional, pelo menos a paz no nosso entorno. Então, isso é muito importante, o cultivo dessa paz, o cultivo dessa consciência. Por quê? O mundo pode não estar errado, o mundo não está errado. O mundo é apenas o reflexo da evolução dos seus habitantes. Não tem nada errado. Tudo é consequência da nossa evolução. Então, o mundo pode não estar errado naquilo que a evolução dos seus habitantes comporta, mas o nosso posicionamento perante tudo isso pode não estar sendo o mais efetivo, pode não estar sendo o mais produtivo. E ao invés de nós contribuirmos para que a paz prevaleça, muitas vezes no nosso desânimo, na nossa descrença, nós complicamos ainda mais a situação. Ou seja, ao invés de criarmos a paz, criamos o que a gente fala, né? Aquele inferno mental, aquele inferno emocional.
E aí eu gostaria de complementar com algumas palavras do escritor espírita, né, da literatura espírita, pelo menos, Robson Pinheiro. Esse livro dele é chamado Serenidade, e ele traz assim, numa mensagem sobre a paz. Ele escreve: o homem terrestre é convidado, nós não somos obrigados. O homem terrestre é convidado a preservar a tranquilidade da consciência sem que a agitação do mundo perturbe a sua paz. Problemas, calúnias, agitações ou qualquer acidente na jornada não podem impedir que a consciência esteja em paz, na paz do trabalho nobre. Não foi isso que Jesus exemplificou? Ele estava aqui em nome de uma causa e ele enfrentou tudo por essa causa, porque ele estava em paz, na paz da consciência tranquila, na paz do trabalho nobre. Nós estamos fazendo bem, nós estamos fazendo o nosso melhor, nós estamos buscando construir o positivo, o adequado, ainda que muitas vezes através de bastante esforço, ainda muitas vezes que as outras pessoas não compreendendo e nos criticando, mantenhamos a consciência tranquila. Se não me engano, eu estava lendo de Emmanuel uma citação que ele fazia a Paulo, e ele diz assim, Emmanuel, num livro do Antônio César Perry, quando ele analisa as epístolas de Paulo. Então, Emmanuel fala assim: é muito melhor você ser criticado por estar fazendo bem do que ser criticado por estar fazendo mal. Então, se a gente está fazendo bem, mesmo assim, estamos recebendo crítica, é muito melhor do que fazendo o contrário. Então, ele diz assim, Robson Pinheiro: portanto, é preciso manter a serenidade da alma, a fim de que a turbulência do mundo não ameace o equilíbrio interior. Sempre é o nosso íntimo, sempre é essa condição interna. Obedecendo à luz da evolução, ou seja, evoluindo, progredindo, o homem caminha para campos de atuação cada vez mais amplos, mas isso se dá somente com a paz da consciência nos deveres retamente cumpridos. Estou fazendo o melhor, estou fazendo bem, estou me esforçando no adequado, no que convém, fiquemos em paz. Não se torne uma amargura o exercício da escalada espiritual. Eu achei muito interessante esse parágrafo. Não se torne uma amargura o exercício da escalada espiritual. Quantos de nós acreditam que evoluir é sofrer? Ou que a gente só evolui pelo crescimento? Não. Nós podemos crescer pelo prazer de crescer, pelo prazer de aprender, pelo prazer de estudar, pelo prazer de experienciar. Tudo isso são fatores de crescimento. Não é para ser algo pesado, não é para ser algo que nos traga cansaço. Muito pelo contrário. O processo de crescimento é algo que tem que nos trazer alívio, que tem que nos trazer tranquilidade, que tem que nos trazer leveza. Esse é o processo de crescimento. Ele diz, Robson Pinheiro: tornemo-nos alegres, porém sem perdermos a seriedade que devemos às questões íntimas. Identificados com a visão de futuro que nos aguarda, sabendo que o nosso futuro vai ser melhor, o progresso, o bem, identificados com isso, focando isso, mantendo a esperança nisso. Não estacionemos no porto da culpa ou do desculpismo, para que a nossa consciência não se transforme em nosso maior cobrador, criando inferno mental. Olha que interessante. Foquemos nessa esperança, nesse bem, nessa paz, para que a gente não crie o nosso próprio inferno. E é bem da verdade, hein, pessoal?
Tem hora que a gente não é infernal, não é? Tem hora que nem a gente se aguenta, não é? Olha só, quantas vezes a gente complica a própria situação, porque a gente não sabe vivenciar essa condição íntima de tranquilidade, de leveza, de esperança, de equilíbrio. Ele diz: renovemo-nos. A terapia do trabalho com amor tem regime de urgência. Terapia do trabalho com amor. A gente quer um mundo melhor, a gente quer um Brasil melhor, quer uma sociedade melhor, quer que tudo fique em paz. Mas onde que essa paz começa? Onde? Pelo apaziguamento da nossa mente e pelo apaziguamento do coração de cada um de nós. A sociedade é apenas o reflexo do que acontece em cada um de nós. Tá? E aí, quase caminhando para o final, vocês sabem quem é esse? Aí, quando tem animal junto, a gente sabe quem que é, né? Aí, com o cabelinho assim, né? Como a gente diz, cortinho de tigela, né? Então, é de Francisco de Assis ou de São Francisco uma oração. E que interessante é essa oração. Ele traz a dinâmica da harmonia interior, a dinâmica, a receita da harmonia interior. Então, ele começa assim, a oração dele: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. E aí ele vai dando exemplo de como vivenciar essa paz. Como fazer com que ela se torne uma realidade? E aí o nosso desafio. Só que interessante, quando a gente vai ler a oração dele, ele diz o quê? Diante de uma situação de conflito, de problema, você tem que vivenciar o oposto, não é? Se existe uma situação, por exemplo, de ódio, qual é o sentimento que a gente tem que vivenciar? Ele começa assim: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. E aí ele vai dando os exemplos. Onde eu ver ódio, que eu leve o amor. Então, nessa proposta, vocês percebem que ele faz com que nós exercitemos uma virtude para amenizar, para tranquilizar, para deixar em paz uma situação difícil. Sempre vivenciar uma virtude, sempre exercitar isso. É assim que a gente consegue a paz. No nosso dia a dia, a gente consegue fazer isso? Muitas vezes não. Mas a proposta dele, ele é de 1100, não é? São Francisco é 1100, 1200, já tem 800 anos, se não me engano, é essa a proposta dele. De Jesus já tem 2000 anos a proposta de Jesus. E a gente ainda não conseguiu perceber que a paz é uma condição íntima, uma condição a ser exercitada dentro de nós. E muitas vezes nós condicionamos a paz às situações exteriores. Se uma pessoa não gosta da gente, se uma pessoa fala uma palavra de atravessado, se uma pessoa passa pela gente na rua e não cumprimenta, a gente acha que a pessoa já não liga para a gente, já falou mal. Quantas vezes nós fazemos com que a situação se complique porque é algo que está na nossa cabeça ou no nosso coração? É ou não é? Eu, pelo menos, vivencio isso. Procuro ficar atenta, procuro ficar prestando atenção naquilo que passa pela minha mente, pelo meu coração, mas quantas vezes eu mesmo complico a minha vida por conta, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê, aí vai o sentimento junto e pronto, tudo fica conturbado. Então, São Francisco, ou Francisco d'Assis, sugere que onde haja uma situação de ódio, que eu leve o amor, que eu leve o perdão aonde tem essas situações de ofensas. E o perdão é algo difícil ainda de nós exercitarmos. Que a gente leve a união onde haja a discórdia.
E numa situação de discórdia, a gente apazigua a situação ou a gente bota mais lenha na fogueira? Às vezes. Só para a gente refletir. Que eu leve a fé onde existe a dúvida, a esperança, que foi o que a gente viveu em Matão esse ano, que a gente viveu em Matão o ano passado. Chorar. Gente, vocês não sabem o que é ver a bandeira do Brasil e chorar diante de um hino nacional. É só quem foi educado à moda antiga que sente isso no coração e bate o desespero. Só que aí vem palestras, vem considerações para reanimar a nossa esperança e nos dar força para lutarmos por um país melhor ou por uma sociedade melhor. Que eu leve a esperança nas situações de desespero, que eu leve a alegria nas situações de tristeza. Essa é a paz, pessoal. Essa é a condição íntima. Isso é algo que nós podemos irradiar. E o Espírito Hamed, através da psicografia Espírito Hamed, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, ele diz assim: compensados, autorresponsáveis e serenos em nós mesmos, irradiaremos paz para todos aqueles que encontrarmos. Pessoal, essa é a mensagem. Obrigada pela atenção e que a gente possa realmente desenvolver essa luz interna, que essa luz ilumine a nossa mente, o nosso coração, que consigamos verdadeiramente vivenciar essa condição íntima de leveza, de tranquilidade, de esperança, de alegria, de disposição, porque é tudo isso que nos traz a paz verdadeira. Obrigada pela atenção, muito legal estar aqui em Limeira, pode me convidar mais vezes, a gente vem, tem um médio de transporte que dirige bem, tá bom? Uma boa noite.